After defeating the Elden Beast, Hayashi approached the dying creature, covered in its own golden blood. Its once majestic presence, feared by many, now revealed only a final truth. With a raspy whisper, the beast spoke. Do you think your journey's over? It is only just beginning. Go to the shadow of the Earth Tree. I'm not the one you seek. The words echoed in Hayashi's mind as the beast turned to ashes. The peace he so desperately sought remained out of reach. Driven by his vow, he followed the clues left by the beast, diving into an unending quest. For 8 months, Hayashi wandered through devastated lands, dark forests, and desolate mountains, searching for signs, lost scrolls, and whispers from forgotten sages. He faced ancient warriors and legendary creatures, but none revealed what he sought, until, in an ancient crypt carved into the rocks of the Dragon's Valley, he discovered the name of the true culprit behind the massacre of his village. Bayo, the Horror, an ancient dragon residing at Irregular Peak, the most feared and impenetrable place in the valley. However, there was a secret guardian for generations. To kill Bayo, Hayashi needed to consume the heart of a legendary dragon, the heart of Placido Sax, a creature as ancient as the world itself. This heart, forged in the fire of creation, would grant the samurai the power needed to defeat Bayo, but the cost would be high. By consuming the heart, he would lose his last traces of humanity. The dragon's blood would run through his veins, sealing his fate. The peace he sought would never be attained, but justice, that would be his only solace. Now, faced with the inevitable choice, Hayashi prepared for the ritual. He knew that consuming Placido Sax's heart would mean no turning back. The man he once was, with hopes and dreams, had already been buried with his family. What remained was the dragon-blooded samurai, consumed by the thirst for vengeance and the shadow of the beast he was about to become.
Fala, senhores e senhoritas, como vocês estão? Hor quem vos fala. Hoje vamos com o Samurai do Sangue de Dragão, uma build muito divertida, versátil, completa e extremamente forte. Lembrando que essa é a parte 3, mais voltada para a galera veterana com mais conhecimento do game. Se você for totalmente iniciante, eu postei 2 vídeos no canal, montando ela do zero, passo a passo. A parte 1 no game base e a parte 2 melhorando ela na DLC. Caso queiram, os vídeos estarão na descrição. Espero de coração que tenham gostado da intro. Ela é a continuação direta da primeira versão e da história do Samurai do Sangue. Foi feita e pensada com muito carinho. Antes de começar, se puder fortalecer deixando o like e se inscrevendo no canal, isso ajudará demais o nosso trampo. Se quiser hypar também, eu ficaria eternamente grato. Fechou? Então, bora lá! Começando o papo, vamos falar das armas. No início do game, ou caso não tenha DLC, nós temos 2 katanas muito bacanas que podem ser usadas. São elas a Uchigatana e a Nagakiba. Essas são as únicas 2 katanas do game base que podemos alterar a cinza de guerra e a afinidade, por isso serão as escolhidas. As duas são praticamente idênticas, rapaziada, porém, quando colocamos lado a lado, fica nítido que a Uchigatana tem um pouquinho mais de dano e sangramento. Já a Nagakiba tem maior range, consegue acertar de mais longe os inimigos. Na prática, meio que tanto faz. Eu recomendo a Nagakiba de maneira geral, mas a Uchigatana terá mais dano. De qualquer maneira, elas serão apenas um quebra-galho, pois a arma oficial da build será a Katana Grande. Esse novo grupo de katanas veio junto com a DLC. Atualmente temos a Katana Grande, padrão, a Katana de Rakshasa e a Katana do Caçador de Dragão, mas apenas a Katana Grande padrão aceita mudança na afinidade e cinza de guerra, logo, ela será a nossa escolhida. Por padrão, ela escala com destreza e força, sendo 0.75 e 0.45 respectivamente, mas nessa versão a usaremos com afinidade oculta, para mudar drasticamente o scale da arma. Com essa afinidade, gurizada, ela passará a ter 1.22 de scale em arcano, o que por sua vez irá gerar mais dano físico e sangramento. Caso não saibam o que a afinidade oculta faz, vou resumir rapidão, vamos lá. Essa afinidade, quando imbuída na arma, faz com que ela passe a escalar principalmente ou exclusivamente com arcano. Logo, quanto mais arcano elevarmos, mais ataque a arma pega. Essa afinidade é excelente em armas que possuem sangramento passivo, tais como as katanas, pois, ao elevar arcano, além de aumentar em muito o dano físico da arma e o ataque, o sangramento que as armas têm também sobe. Dentre todas as afinidades, a afinidade oculta é de longe a melhor afinidade para a Katana Grande. A relação custo-benefício é gigante, gastamos poucos pontos e a arma fica extremamente forte, com muito dano físico e também mais sangramento. A título de comparação, a Katana Grande alcançará 827 de dano físico e 111 de sangramento, com 99 de arcano. Com os mesmos 99, a Uchigatana fica com 702 de dano físico e 90 de sangramento passivo, uma diferença de aproximadamente 18% de dano físico a mais para a Katana Grande, assim como 21 de sangramento extra. Isso sem contar a multiplicação de buffs e talismãs. No final, a diferença é bem maior, e isso só reforça que a Katana Grande é de longe a melhor opção. E já prevendo perguntas futuras, não vale a pena usar a Katana do Caçador de Dragão. Ela escala com força e dex e não aceita mudança na afinidade. E como os encantamentos de dragão escalam com arcano, infelizmente essa Katana é inviável na build. Ainda nessa pegada, vamos falar das cinzas de guerra. Nós temos 3 opções maravilhosas. A primeira é a taxa de sangue, mais voltada para sangramento e cura. Essa cinza de guerra é simples de usar, mas um pouco complexa de entender, então vamos lá. Quando castada, faz com que o personagem hite 4 vezes em sequência, causando o dano da arma e sangramento. Além disso, se acertar em cheio essa skill, ela cura o personagem em mais ou menos 12% do HP máximo. Ela é muito forte. É uma habilidade rápida, que custa pouca mana, proca sangramento e ainda nos cura o tempo todo. Opção insana para o nosso samurai. Para os entusiastas, assim como eu, vamos nos aprofundar um pouco mais. Essa skill tem uma particularidade interessante. Cada hit dela aplica apenas uma porcentagem do dano físico e do sangramento da arma. Para exemplificar, vamos fazer assim. Imagine que uma arma tem 100 de poder de ataque. Cada hit básico da arma é multiplicado por 1 para gerar o dano final. Logo, 100 vezes 1 é igual a 100 de dano final. Porém, o cálculo das cinzas de guerra é diferente.
O primeiro hit da skill será multiplicado por 0.88, o segundo e terceiro hit por 0.44 e o quarto hit será multiplicado por 1.10. Além disso, no primeiro hit da skill, ela aplica 100% de sangramento passivo, no segundo e terceiro, apenas 50%, e no quarto hit, 100% de sangramento novamente. Entenderam? De maneira geral, a skill causará por volta de 58% de dano físico, se comparado a 4 hits básicos da arma, além de apenas 75% de sangramento, se também comparado com 4 hits básicos da arma. Aí você me pergunta, mas Roar, por que então usar essa skill se ela causa menos dano e sangramento? E é aqui que a matemática brilha. Se levarmos em consideração o ataque speed, a velocidade da animação dos ataques, a história muda drasticamente. Para realizarmos 4 ataques básicos com a katana grande, contando do começo da animação até o final, gastamos em média 4 segundos, mais ou menos um ataque por segundo. Guardem essa informação. Por outro lado, o cast completo da taxa de sangue, do início até o fim da animação, gasta em média 1.76 segundos. Sacaram? Vamos descomplicar agora, calma lá. Para usar 4 hits básicos da arma, demoramos 4 segundos. Com a taxa de sangue, 4 hits demoram 1.76, ou seja, a velocidade de ataque usando a skill é de 2.26 ataques por segundo, mais de 2 ataques por segundo. Então pensem comigo, senhores, em 4 segundos, que é o tempo que levamos para usar 4 ataques básicos da katana grande, conseguimos caçar 2 vezes a taxa de sangue e ainda sobra tempo. Com isso, hitamos mais de 8 vezes em sequência e apesar da skill causar menos dano físico e sangramento por hit, justamente por ela ser extremamente rápida, ela terá mais DPS no geral, mais dano por segundo. Além do mais, a cura que ela proporciona a torna uma das skills mais roubadas no game, principalmente se usada em armas maiores ou mais pesadas, pois o tempo de animação da skill sempre será o mesmo. E não só isso, ela ainda consegue estacar muito rápido talismãs como a Próstata Melicente e a Espada Alada, aumentando ainda mais o ataque do personagem. Entendidos? Continuando. As duas outras cinzas de guerra são bem parecidas, ambas maravilhosas. A primeira é a Presa Perfurante, skill padrão da Nagakiba. Custando 16 de mana, essa skill realiza um dash rápido que causa dano perfurante e 36 de dano à postura. A Presa Perfurante é uma habilidade muito forte por vários motivos. Primeiro, é uma skill rápida que pode ser usada contra qualquer boss. Segundo, gasta bem pouca mana. Terceiro, pelo seu dano ser considerado dano perfurante, ela consegue bater muito, justamente porque muitos bosses têm fraqueza a esse tipo de dano. A exemplo, Consorte Radan e Bale. Além do mais, se usarmos ela no meio da animação do chefe, o hit é considerado um contra-ataque, aumentando em mais 30% o dano causado. Quarto ponto, essa habilidade consegue quebrar a postura com extrema facilidade. Muitas vezes 2 ou 3 tapas já é o suficiente para quebrar a postura, o que abre janela para castarmos Encantamento de Dragão ou realizar um acerto crítico. Já a Casta de Gigantes, outra cinza de guerra, é basicamente a mesma coisa que a Presa Perfurante. A principal diferença é que essa habilidade tem que ser usada mais de perto, e contra bosses humanoides ela levanta e derruba o tempo todo. Vide a Malenia, que mal tem tempo de levantar para cair novamente. Em resumo, a escolha das cinzas de guerra é pessoal. O ideal é adaptar conforme o boss. Se quiserem focar principalmente em sangramento e cura, a taxa de sangue é incrível. Se optarem em mesclar a build usando cinzas de guerra e os encantamentos de dragão ao mesmo tempo, deem preferência para a Presa Perfurante. Contra bosses humanoides, a Casta Gigante irá fazer um estrago sincero. Lembrando que a afinidade sempre será oculta, independente da cinza de guerra. E para fechar as armas, não poderia faltar o selo. Aqui a nossa escolha é óbvia, equiparemos o selo da Comunhão do Dragão. Esse selo, gurizada, escala principalmente com arcano. Além do mais, ele tem uma passiva que aumenta o dano dos encantamentos de dragão em 15%. Muito forte e com ele a build fica bem completa. Beleza, armas na mesa, vamos para os encantamentos. Não vou explicar um por um para não estender o vídeo. Caso queiram a explicação completa de todos, recomendo assistir o vídeo do Lorde Dragão. Lá eu esmiuço todos. Aqui vou passar pelos novos que vieram com a DLC.
O primeiro é o Sopro da Chama Espectral, o encantamento do Dragão da Morte. Custando 36 de mana e aplicando 55 de gelo por hit, esse encantamento veio para competir diretamente com a Névoa de Borealis, mas sinceramente, rapaziada, não vale a pena, tá? Apesar da Chama Espectral causar 6% a mais de dano e custar um pouquinho menos de mana, na prática a Névoa de Borealis é muito melhor. Isso se dá porque a névoa aplica 110 de gelo por hit, o dobro da Chama Espectral. Dessa maneira, a névoa proca gelo mais rápido, fazendo com que o boss sofra 7,5% do HP máximo e aumente o dano sofrido em 20% por 30 segundos. A relação custo-benefício pende muito mais para a Névoa de Borealis, mas se quiserem usar a Chama Espectral, vão firme. Os outros dois novos encantamentos que vieram com a DLC são do nosso amadíssimo boss Bale, The Horror. Começando com a Tirania de Bale, ele custa 46 de mana e tem o dano dividido entre fogo e raio, sendo em sua maior parte fogo. Causa 25 de dano na postura e bate em área, além de deixar lava no chão, que causa dano por segundo. Esse encantamento é aquele para fazer highlight, tá, rapaziada? Ele é muito bonito, mas infelizmente é bem ruinzinho. O cast é muito demorado e o dano é baixo. E apesar de pegar em área, para acertar em cheio tem que estar colado no boss. Papo reto, não vale nem um pouco a pena usar. Lento, dano baixo e alto custo. No mundo aberto é até bacaninha, mas contra bosses não recomendo. Por outro lado, o Relâmpago Flamejante de Bale sem dúvidas veio para ficar no top 1 dos encantamentos do dragão, custando 43 de mana e causando 45 de dano na postura. Se acertar em cheio, esse encantamento causa em sua maior parte dano físico, mas também bate com fogo e raio em menor proporção. Além dele ser muito lindo e bolado, o dano desse encantamento é extremamente alto. Ele tem potencial de obliterar muitos bosses com facilidade. E não só isso, o Recent Path o buffou ainda mais, tornando-o mais letal e o deixando como um dos encantamentos mais fortes do jogo. Sinceramente, mano, esse encantamento virou core na build. Se bem usado, com certeza vai fazer um estrago nas lutas. Quando tiverem janela, usem sem medo e vejam a magia acontecer. Agora vamos em game para conversarmos sobre os melhores encantamentos e opções para o setup. Lembrando que se quiserem a explicação completa, no vídeo do Lorde Dragão eu explico com calma, tá? Então vamos lá. No nosso setup, a gente precisa de um buff de aura e um buff de corpo. No buff de aura, optaremos pelo Voto Dourado. Esse encantamento aumenta em 15% o dano do personagem e diminui em 10% o dano sofrido por 80 segundos. Muito bom, cara, excelente, mas ele requer 25 de fé. Então, caso esteja um level mais baixo, podem optar em usar a Cinza de Guerra do Voto Dourado. No guia iniciante eu expliquei. Já no buff de corpo, a gente vai usar o Chama Conselho Força. Ele vai aumentar em 20% o dano físico e de fogo por 30 segundos, muito show de bola, e ele também aumenta o dano dos encantamentos e da katana, tá? Caso vocês estejam um pouco level mais alto, level 200, ou sejam mais veteranos, já manjam bastante do moveset dos bosses, podem usar o Evil Chabiri. Esse buff também é um buff de corpo, logo os dois não estacam, tá? E esse aqui vai aumentar em 25% o dano geral do personagem, mas em contraponto, ele aumenta em 30% o dano sofrido por 40 segundos, tá? Então, rapaziada, só usem o Evil Chabiri se já forem mais veteranos ou tem um ponto sobrando, beleza? No geral, aconselho mais manterem o Chama Conselho Força, porque os encantamentos de dragão têm um tempo de animação, um cast um pouco demorado, então é muito fácil você apanhar. E apanhar, cara, com 30% a mais de dano é pegado, beleza? Agora, adentrando nos encantamentos de dragão propriamente ditos, nós temos algumas opções bem legais. A primeira é a Decadência de Exarchs. Esse encantamento aqui é muito forte, ele causa um dano puramente físico, então ele se beneficia dos dois buffs, além do mais, ele proca podridão no boss. Essa podridão que causa 16,2% do HP máximo do boss ao longo do tempo, tá? Então, cara, esse encantamento aqui é muito legal e contra bosses, principalmente com muito HP, ele faz um estrago. Na sequência, nós temos a Névoa de Borealis. E, cara, o dano dele é mágico, ele aplica gelo, tá? Ele não vai se beneficiar do Chama Conselho Força, mas
O importante aqui é o gelo que ele proca. Por quê? Porque o gelo, quando a gente proca no boss, esse boss sofre 7,5% do HP máximo e também ele toma mais 20% de dano aumentado por 30 segundos, tá? Então, cara, no geral, contra bosses assim, muito parrudos, muito tanques, você pode usar a Névoa de Borealis. Apesar do dano dela ser um pouco mais baixo, o gelo que ela vai procar é muito legal. Além do mais, contra bosses fracos da magia, ela ainda assim vai fazer um estrago, tá? Já a terceira opção, nós temos o Relâmpago Flamejante de Bale, e é aqui que a brincadeira começa, cara. Esse encantamento será, de longe, a escolha principal da build. O dano dele é muito alto, dano físico, tá? Fogo e raio também, mas principalmente dano físico. Então ele se beneficia muito do Chama com Extreme Força, escala principalmente com Arcano, causa muito dano à postura e, mano, ele é muito bolado. Além do mais, ele foi buffado recentemente, tá? Então, cara, esse aqui será a opção principal da build, fechou? Já como quarta opção nós temos a Chama de Agheel. E esse aqui é bacana, porque ele vai se beneficiar também do Chama com Extreme Força, e além do mais, muitos bosses, principalmente na DLC, são fracos a fogo, tá? Por exemplo, o Leão Dançante e a Romina são bosses fracos a fogo. O Cavaleiro Pútrido também tem uma fraqueza, ele também tem uma fraqueza mais alta a fogo. Gaguejou? Então, mano, a Chama de Agheel é a opção incrível, tá? No geral, são esses 4 que eu recomendo terem na build para ela rodar bem e fazer um estrago, mas claro que existem várias outras opções. Por exemplo, no mundo aberto, vocês podem usar as versões mais básicas, por exemplo, o Gelo de Dragão, o Fogo de Dragão, o Sopro de Pedrilhante e por aí vai, tá? Essas versões gastam menos mana e podem ser usadas em cima do cavalo, então é muito legal no mundo aberto. Agora, se vocês forem jogar com summons, outro encantamento que eu recomendo é o Rugido de Grail. Esse encantamento aqui, ele diminui na verdade o ataque do boss em 15% e faz com que o boss tome mais 10% de dano por 60 segundos, tá? Mas, cara, não compensa muito usar ele na luta, só usem ele se forem jogar com summon, porque o summon casta o encantamento e você causa mais dano, tá? Mas sempre que você tiver janela, você vai priorizar os encantamentos de dano. E esse aqui, o dano dele é muito baixo e muito porco. Ele só é bom pelo debuff, beleza? Então, se for jogar com summon, usem ele também. Podem usar, no caso. Mas, no geral, essas são as principais opções. Não vale a pena usar, por exemplo, o encantamento para do Sax, ele é muito ruinzinho, muito demorado. A Garra de Dragão e a Mandíbula de Dragão não compensa, porque o hit da Katana, a Cinza de Guerra da Katana, causará mais dano e é mais rápido, tá? Outro encantamento que dá para usar, se quiserem, é o Sopro de Pedrilhante Smaragd, mas ele não vai se beneficiar dos buffs, então não aconselho, beleza? Outro encantamento muito forte é o Magma de Todorix, mas aí teria que montar uma build focado nesse encantamento, tá? Então, no geral, rapaziada, as melhores opções são essas aqui. Caso você queira causar um pouquinho mais de dano e diminuir o proc de gelo, você pode colocar o Sopro Espectral no lugar da Névoa de Borealis, tá? Mas não aconselho. O setup final fica assim, beleza? Continuando o rolê, no set nós temos 3 opções legais. Se quiserem manter a pegada da primeira versão, um cosplay de samurai bem fiel, podem equipar o set do Ronin, ele encaixa muito bem na build. O problema é que esse set é um set bem leve, mesmo equipado por inteiro, ele terá uma defesa mediana e 37 de equilíbrio, o que é abaixo do mínimo recomendado no PvE. É bacaninha, mas como não aumenta o dano do personagem, só usem se curtirem mesmo. De segunda opção, temos a combinação do set do Rakshasa com a Máscara Branca. Cada parte do Rakshasa aumenta em 2% o dano do personagem, já a Máscara Branca aumenta em 10% o ataque quando tem sangramento próximo. Com esse combo, ganhamos mais de 16% de dano e ficamos com 54 de equilíbrio. Em contraponto, ficamos com uma defesa um pouco baixa. Essa combinação de set é mais recomendada para usar com a taxa de sangue, já que com essa skill procamos sangramento muito rápido. Além do mais, como vamos nos curar o tempo todo, a defesa não influenciará tanto assim. Por fim, com foco em causar mais dano nos encantamentos de dragão, podemos usar o Coração de Rocha, um item muito insano que veio com a DLC. Esse item, rapaziada, quando usado, literalmente transforma o nosso personagem em um dragão, o que eleva o cosplay lá nas nuvens. Além disso, ele tem uma passiva que aumenta em mais 20% o dano dos encantamentos de dragão por 60 segundos. Cara, é muito da hora. Detalhe, tá? Para conseguir usar, o personagem tem que estar totalmente sem set.
peladão. Usando uma vez, a aparência muda. Usando outra vez, ganhamos o aumento de dano, sacaram? Tem que usar 2 vezes o item para a passiva ativar. Mas, como nem tudo são flores, o grande ponto negativo é que ficamos mais papel, usando o coração de rocha, tá? Com pouca defesa e equilíbrio, mas ainda assim vale a pena. O dano que ganhamos nos encantamentos é muito alto. É aquela coisa, alto risco, alto ganho. Se o foco for fazer a versão híbrida, focando nos encantamentos, priorizem o coração de rocha. Se a pegada for priorizar sangramento, o combo de Rakshasa com a máscara branca será melhor. E para falar dos talismãs e Elixir, voltamos pro game. Os talismãs e o Elixir da primeira versão fica assim, tá rapaziada? Essa versão aqui é com foco maior na taxa de sangue e usando menos os encantamentos de dragão. Então vamos lá. Fragmento do Alexander, para aumentar em 15% o dano das cinzas de guerra da arma, tá? Caso vocês não tenham fragmento, podem colocar o Jarro do Guerreiro. O Jarro do Guerreiro aumenta em 10% o dano das cinzas de guerra. Aqui depende se vocês mataram o Alexander ou fizeram a quest. O segundo slot, a gente coloca o Lorde do Sangue, para aumentar em 20% o ataque do personagem quando tem sangramento próximo, tá? Muito bacana e show de bola. Terceiro e quarto slot, a gente vai equipar a prótese amelicente, a prótese nos dá 5 de dex e aumenta o ataque do personagem em 11% quando hitamos sucessivamente, sem parar. Já a espada alada normal aumenta em 10% o ataque do personagem quando hitamos sem parar também, sucessivamente, e os dois combam para aumentar em mais de 20% o ataque do personagem. Caso vocês tenham a versão superior da espada alada, coloquem a espada alada apodrecida. Ele aumenta em 13% o dano quando hitamos sucessivamente, tá? Mas aí você tem que ter feito pelo menos 2 vezes a quest amelicente, fechou? Já no Elixir, dessa primeira versão, com foco na taxa de sangue, a gente vai usar a Rachada Espinhosa para aumentar em 20% o ataque do personagem quando hitamos sucessivamente, sem parar. Ela comba com os talismãs e, cara, essa lágrima aqui é muito forte. Já o segundo slot, vamos equipar a Rachada Sugadora de Sangue. Essa lágrima aumenta também em 20% o ataque do personagem, mas em contraponto ela drena mais ou menos aí 1% de HP por segundo. Porém, como a taxa de sangue nos cura o tempo todo, essa lágrima da Sugadora de Sangue não será um problema. Então, combando, nós ganhamos mais de 40% de ataque com as 2 lágrimas do Elixir, tá? Essa versão aqui é muito forte, a gente destaca muito rápido os talismãs, o Elixir e tal, e o personagem consegue bater horrores, trocar sangramento e se curar o tempo todo. Já na segunda versão, a pegada muda um pouco, então vamos lá. A ideia aqui é usar com mais frequência os encantamentos de dragão. Então a gente mantém o Fragmento do Alexander para causar 15% de dano nas cinzas de guerra da arma, tá? Caso não tenham, mais uma vez, podem equipar o Jarro do Guerreiro para ganhar 10% de dano. Já o segundo e terceiro slot, o nosso foco é aumentar o dano dos encantamentos. Então a gente coloca o Tela do Bando, ele vai aumentar em 8% o dano dos encantamentos, e o Medalhão do Rugido, ele aumenta em 10% o dano de rugido ou sopro. Então ele vai aumentar em 10% o dano dos encantamentos de dragão, tá? Já o quarto slot é um pouco mais flexível. Por exemplo, se vocês optarem em jogar principalmente com foco na skill da arma, podem colocar o Talismã da Lança, tá? Ele vai aumentar em 15% o contra-ataque de armas perfurantes. Então você consegue, se você usar a skill da Katana no meio da animação do boss, você vai causar aí mais 45% de dano extra no boss, 30% padrão e mais 15% do Talismã, beleza? Se quiserem usar também o Lorde do Sangue, podem usar também, tá? Podem deixar ele equipado. Ele vai aumentar em 20% o ataque quando tem sangramento próximo. E mesmo que você use a presa perfurante, ainda assim você vai procar sangramento. Então o Lorde do Sangue é bem legal. Essa aqui é a versão... esse talismã, na verdade, é o que eu deixo como principal opção, tá? Mas, por exemplo, se o foco de vocês for usar a Chama de Aghil contra algum boss que é fraco a fogo, por exemplo, o Leão Dançante ou a Romina, vocês podem colocar o Escorpião de Fogo, que no caso, deixa eu só achar o bichinho, tá aqui, ó. Ele vai aumentar em 12% o dano de fogo, tá? Então percebam, o quarto slot é sempre mais flexível e vocês podem adaptar conforme quiserem. Eu aconselho deixarem ou o Talismã da Lança, tá? Se o foco de vocês for principalmente as cinzas de guerra, que é esse aqui, ou o Lorde do Sangue para ganhar mais dano de forma geral, beleza? Se quiserem também, podem colocar talismãs de defesa, como o Brasão de Dragão, para diminuir em 20% o dano físico recebido, ou outros que quiserem. Vamos lá.
dá para colocar a trança dourada para diminuir em 20% o dano sagrado, o Draco de Fogo para diminuir o dano de fogo, o Draco elétrico e por aí vai. Então cabe a vocês decidir o que colocarem no quarto slot. Por padrão, aconselho deixarem o Lorde do Sangue. E no caso é esse aqui, fechou? No Elixir dessa versão, a gente coloca assim, ó, a gente mantém a seguradora de sangue para ganhar dano de forma geral, né? 20% de ataque a mais, então ela vai procar também nos encantamentos de dragão. E no outro slot, a gente coloca a rachada com espinhos de pedra para causar mais 30% de dano à postura do boss por 30 segundos. O ideal é o seguinte, você usa o Elixir por último, aí você quebra a postura do boss e arregaça ele com os encantamentos de dragão, tá? A rachada com espinhos de pedra, eu aconselho deixarem para fazer com que a build fique mais clean, tá, rapaziada? Você quebra a postura mais rápido e consegue castar os encantamentos mais rápido. Mas claro que se não quiserem usar a rachada com espinhos de pedra, pela duração de tempo, podem colocar outras, por exemplo, a maciça opala. Ela diminui em 15% todas as formas de negação de dano, então você toma menos dano com essa lágrima equipada, tá? Outra lágrima que dá para usar é a rachada de verde. Ela vai aumentar a recuperação de estamina por segundo, fechou? Acho que é 15 por segundo, tá? Então, várias lágrimas encaixam, mas a que eu mais aconselho é justamente a rachada com espinho de pedra para quebrar mais rápido a postura do boss e abrir janela para você castar os encantamentos mais rápido e com mais tranquilidade. Nos encaminhando para o fim, vamos passar pelos status e rotação de buffs. Caso queira montar essa versão do zero, uma classe excelente é o Bandido, graças ao arcano elevado que ele começa. A build é bem tranquila de montar, rapaziada, alcança o potencial máximo cedo e consegue fazer um estrago em qualquer etapa do game. No level 167, mais ou menos fica assim. Vitalidade elevamos até 50 para alcançar o cap médio e ficar com 1700 de HP. Quantidade mais que o suficiente de primeira jornada. Mente elevamos até 20 para ficar com uma mana boa. Os encantamentos de dragão consomem muita mana, então 20 é o mínimo que aconselho para começar a curtir a build. 30 de fortitude é bacana no início para termos mais carga de equipamento e equipar todo o set bem tranquilo. Além do mais, uma estamina mais alta é legal para spamarmos os ataques em sequência. 14 de força e 18 de dex, que são os requisitos para equipar a katana grande. Aqui fica uma observação. Se forem usar apenas a taxa de sangue, podem deixar dex em 13, já que a próxima licente nos dá 5 de bônus. De qualquer forma, aconselho elevarem. 25 de fé para usar o voto dourado e chama considera-me força de começo. E por fim, 80 de arcano. Esse é o atributo principal da build e é ele que irá aumentar o dano físico da arma, o sangramento passivo e também o dano dos encantamentos de dragão. Com exatos 80 pontos, alcançamos o cap máximo e ganhamos um pico de poder gigante. A build consegue fazer um estrago fácil. No level 200, subimos Vit até 60 para alcançar o cap máximo e ficar com 1900 de HP. Mente elevamos até 35 para ficar com bastante mana e conseguir usar os encantamentos de dragão em sequência mais fácil. Fé deixamos em 33 para conseguir usar o Weave de Shabriri. Além do mais, ganhamos um pouquinho mais de dano porque o selo da comunhão do dragão também irá escalar com fé. Rapaziada, no level 200 a build já alcança o potencial máximo, tá? De qualquer forma, caso tenham mais pontos para gastar, recomendo fazer o seguinte, vamos lá. Primeiro, eleve em arcano até 99. Apesar de contraindicado, esses pontos extras vão aumentar o dano da arma, o sangramento e o scale do selo, gerando mais dano no geral para a build, beleza? Por esse motivo, aconselho subirem de 80 até 99. Essa é uma exceção à regra. Depois disso, rapaziada, se ainda sobrar ponto, vocês podem gastar em fé, tá? Porque você gera mais scale para o selo e, consequentemente, mais dano ainda para os encantamentos de dragão, porque o selo escala com arcano e um pouquinho de fé, fechou? Qualquer dúvida, é só mandar nos comentários e vamos papeando. E para fechar, vamos passar rapidamente pela rotação dos buffs. Primeira versão, priorizando a taxa de sangue, fica assim. Elixir primeiro, seguido do voto dourado e chama considera-me força. Caso queiram, podem substituir o chama pelo Weave de Shabriri ou aromático de sangue. Na segunda versão, com a gameplay híbrida mesclando a katana com os encantamentos, a rotação fica assim. Usamos primeiro o coração de rocha para se transformar. Usamos o voto dourado, em seguida usamos mais uma vez o coração de rocha para ativar o buff. Lembra que ele dura 60 segundos. Castamos o chama com extreme força e em seguida bebemos o elixir. Bem de boa.
E é isso aí, rapaziada. Finalizamos esse bate-papo gostoso e montamos a build do Samurai do Sangue de Dragão. Uma build que está fora da curva no quesito diversão e jogabilidade. E dano é o que não falta. Espero que tenham curtido. Testem que não vão se arrepender. Abraço forte do Horror. Fiquem bem. Não se esqueçam do like. Isso me ajuda demais. E até o próximo vídeo. Tamo junto demais. Do you think your journey is over? It is only just beginning. Go to the shadow of the Earth Tree. I'm not the one you seek.